Capítulo 29. Tragédias que se ampliam. Pouco tempo depois da crucificação, Públio, abatido e desiludido com o rumo que sua vida tomara naquelas paragens, e se sentindo traído nos seus mais sagrados sentimentos, regressou com sua família para a cidade de Cafarnaum, desejando afastar-se daquela Jerusalém que lhe pesava na alma, como se ela fosse o centro de víboras malditas a envenenar-lhe o destino. Tão logo regressara à cidade à beira do lago, tratou de escrever ao amigo Flamínio em Roma, relatando-lhe todos os fatos ocorridos na região naqueles dias, solicitando que os fizesse chegar até o conhecimento de Tibério, e porque também sentisse a aversão natural pela maledicência de Fúlvia, que lhe produzira a mais triste ruptura de sua vida, entre outros motivos. Solicitou ao amigo os préstimos para remover seu tio Sálvio, juntamente com sua mulher, para Roma, a fim de livrar-se de sua presença nefasta para a sua paz íntima. Do mesmo modo, indignado com a figura que Pilatos representara no drama do Calvário, piorada pela condição de conquistador inescrupuloso, segundo supunha um senador, acreditando na traição da esposa, ampliada pelas inúmeras ocorrências irregulares nos processos administrativos, de que se havia inteirado, prometeu ao amigo que iria aprofundar-se na pesquisa dos tais desmandos, a fim de informar com maior riqueza de detalhes ao próprio Senado e ao imperador, para que as medidas cabíveis pudessem ser adotadas para coibir tal prática indigna de todos os códigos legais civilizados. Lívia e Ana apegavam mais ainda uma à outra, pois a senhora nenhuma outra companhia restara. No mês seguinte, ao seu regresso a Cafarnaum, o senador convocou a esposa para um colóquio privado, informando-lhe que se ausentaria em viagem pela província a fim de dar cumprimento ao processo de averiguação dos desmandos de Pilatos, e que esperava dela a conduta correta, apesar dos erros anteriormente cometidos, notadamente a proteção à filha que temporariamente deixava sob seus cuidados. Em uma semana partiria e ficaria ausente por um período longo, durante o qual, além de aliviar as preocupações, dando ocupação à mente, também aproveitaria para procurar o filho em outras regiões, ao mesmo tempo em que catalogaria os equívocos de Pilatos na administração pública. Nenhuma palavra permitiu que Lívia pronunciasse, fosse de aceitação ou de justificativa, ante suas acusações diretas e sua postura de superioridade e invulnerabilidade. Fechado em sua carapaça protetora, Públio se afastara totalmente da mulher, a quem só era capaz de manter ao seu lado em face de sua condição de mãe de seus filhos, rompidos todos os outros laços mais íntimos que os uniram no passado. A partida de Públio fora comunicada a Herodes, que ordenara a sua recepção em Tiberíades, na margem do grande lago, com todas as pompas e cerimônias oficiais. Tratando de se instalar na localidade, depois de receber as homenagens formais do rei da Galileia, fez conhecer ao povo da região que, como legado do imperador, ali estava pronto para ouvir as necessidades dos súditos do império, ainda que estivessem na condição de província autônoma com governo próprio. Conhecendo melhor as necessidades do povo, Roma poderia auxiliar mais a administração local na solução de seus problemas. Esta alegação fora adotada por Públio, que não desejava levantar contra si as suspeitas e ira de Pilatos, o que fatalmente abriria uma guerra perigosa para a própria estabilidade política da província. No entanto, com essa possibilidade de ouvir as pessoas, estaria próximo dos fatos, conversando com os interessados e escutando-lhes sigilosamente as queixas sobre os problemas mais graves que ali pudessem existir. A tática de Públio fora a de colocar-se como romano amigo e interessado pelos problemas dos judeus mais simples, ao mesmo tempo em que, dessa maneira, recolhia informações preciosas da alma do povo sobre o governante romano que os dirigia já há 7 anos. Ocorre que, neste período, Sulpício Tarquinius
se encontrava em missão ordenada por Pilatos junto à corte do rei Herodes, pois, desde a crucificação de Jesus, pouco tempo antes, os dois se reaproximaram e passaram a ter relações cordiais, vencendo os conflitos de autoridade que os haviam antagonizado. A postura de Pilatos, que lhe enviara o prisioneiro para sua apreciação, foi interpretada por Herodes como um sinal de respeito à sua figura real, o que muito sensibilizou, como sensibilizaria qualquer pessoa que estivesse à cata de lisonjas baratas para se sentir reconhecido. Por isso, apesar de ter tratado Jesus com desdém, Herodes acreditou ver no gesto de Pilatos a consideração à sua autoridade, o que lhe arrefeceu o ânimo de conflitar com o governador e lhe produziu no espírito o desejo de tornar boas as relações abaladas. Assim, depois de alguns dias da crucificação, Herodes lhe enviou presentes caros, como eram apreciados pelo procurador da Judéia, enaltecendo-lhe a figura de líder romano na província e dando-lhe congratulações pelo desfecho daquele processo, na realidade criminosa arbitrariedade. Desse modo, retribuindo o presente, Pilatos, passadas algumas semanas, enviou Sulpício até Herodes em Tiberíades, portando a retribuição dos mimos agora mandados pelo governador em nome de Tibério. E no cumprimento dessa missão se encontrava o lictor na mesma localidade quando da chegada do senador, oportunidade em que se inteirou de sua viagem pela Galileia e de que se encontrava sozinho nessa jornada. Assim, em Cafarnaum, ficara-lhe a esposa e a casa ao abandono, o que seria de muita importância para os planos de Pilatos e para os seus desejos pessoais, já que ele, Sulpício, nutria sentimentos pecaminosos e indignos, que acreditava serem amorosos pela serva Ana, a amiga íntima de Lívia. Tratando de voltar urgentemente a Jerusalém, Sulpício solicitou a entrevista com seu superior e lhe relatou sobre a viagem de Públio. Imediatamente a preocupação do governador se apresentou. O que o senador desejava fazer com essa caravana pela província? Na verdade, poderia estar buscando informações sobre seus desmandos administrativos? A consciência culpada nunca descansa, e por mais que ele tivesse o poder, era escravo de seus erros, como acontece com todos os homens na terra. Todavia, logo deixou de lado a preocupação para dar espaço à malícia de seus costumes, perguntando da mulher ao lector. Sulpício, que sabia dos desejos de Pilatos e era aquele alcoviteiro eficiente, logo lhe informou que Lívia ficara sozinha em Cafarnaum. E, aproveitando a conversa favorável, sugeriu ao governador que aproveitasse a maré generosa da sorte e visitasse Cafarnaum no período da ausência do senador, ideia essa que muito agradou a Pilatos, que imediatamente deu ordens ao subordinado para que se dirigisse à cidade e avisasse às autoridades locais que em breve o governador estaria na região em visita, para a qual já havia sido convidado anteriormente. Da mesma maneira, Sulpício deveria visitar Lívia e comunicar-lhe a data da chegada de Pilatos à região, para que a mesma, com a ausência do marido, pudesse se sentir tentada em aceitar-lhe a companhia e a amizade e, quem sabe, encontrar-se pessoalmente com ele, ainda que fosse em Cafarnaum. Tal foi feito como ordenado, tendo Sulpício confessado a Pilatos o desejo de conquistar a escrava Ana para o rol de suas mais preciosas aquisições afetivas. Assim, o plano dos dois homens era coincidente e vil, e foi posto em prática imediatamente depois de Sulpício ter arrumado todos os detalhes de sua execução ainda em Jerusalém. Enquanto as autoridades da pequena cidade se puseram em festa, Lívia recebeu a notícia da chegada do governador dos lábios de Sulpício e, de maneira digna, mas muito enérgica, afirmou-lhe que, na ausência do marido, ninguém seria admitido na sua residência. Desapontado com a conduta da mulher, que julgava prevaricadora, da mesma forma que, repudiado por Ana,
a serva a quem se revelara na sua maneira grosseira de ser, Sulpício deixou a moradia que era guarnecida por soldados a serviço de Públio em busca de organizar a chegada do governador. Sabendo-se presas de uma armadilha do destino, Ana e Lívia deliberaram deixar a casa e partir para um refúgio mais seguro junto ao tio Simeão, na Samaria mais distante, o que fizeram rapidamente, comunicando ao administrador da vivenda o seu destino sem especificar maiores detalhes, apenas para o caso do retorno de Públio à casa da família. Feita a viagem e instaladas na casinha pobre do velho tio, as mulheres se sentiram abrigadas temporariamente da sanha persecutória desses homens sem escrúpulos. Quando Pilatos chegou a Cafarnaum, tanto ele quanto Sulpício ficaram sabendo da ausência de Lívia, de sua filha Flávia e de Ana. Valendo-se de sua intimidade com os soldados da guarda, inteirou-se o lictor que tinham ido em direção a Samaria, onde residia o tio da escrava. Vendo que a sua presa era por demais resistente, Pilatos deu-se por satisfeito com tal fuga, mas, envolvido pelo desejo do servo fiel, atendeu sua solicitação e autorizou Sulpício que viajasse com uma pequena guarnição até a Samaria, a fim de informar-se do paradeiro da família perseguida. E dessa diligência, atendendo ao imperativo do destino, que sabe dar a cada um o mesmo padrão daquilo que cada um oferece por si próprio, as mãos assassinas de Sulpício acabaram por assassinar o velho Simeão, que havia ocultado as mulheres indefesas, matando-o a golpes de chicote, atado a uma grande cruz de madeira que era o local de culto em homenagem a Jesus, que havia partido há tão pouco tempo. No entanto, tresloucado e irado pela recusa do velhinho valoroso em entregar as suas cobiçadas presas, enquanto castigava sem pena o corpo morto do ancião, sob o peso de suas carnes abandonadas, a cruz vergou e num átimo atingiu a cabeça do lictor, que teve morte imediata, na frente do povo assustado com a cena de barbárie e dos demais soldados que lhe compunham o séquito. A notícia da morte de seu mais fiel colaborador, em circunstâncias tão misteriosas quanto surpreendentes, fez crescer a ira de Pilatos contra a família Lentulus, na qual passara a vislumbrar a maior ameaça que já houvera enfrentado em todos os anos de governo da Judéia. De um lado, Públio, que buscava vasculhar as localidades à cata de informações. De outro, Lívia e sua serva, que, como pensam todos os homens fracos de caráter e loucos na sua insanidade, eram consideradas as responsáveis pela morte de Sulpício. Indignado com tal golpe do destino, que lhe tirava o maior aliado de suas baixezas, Pilatos ordenou uma larga perseguição aos habitantes da Samaria, propiciando que muitos pagassem pela morte de seu fiel subordinado, dando ordens para que seus soldados intimidassem os habitantes de toda aquela região, como forma de mostrar-lhes que não se mata um romano impunemente. Muitos assassinatos foram realizados, ocasião em que os mais violentos soldados procuravam se aproveitar para tirarem de seu caminho eventuais adversários de suas ambições e desejos. Maridos de esposas cobiçadas eram considerados suspeitos e levados à morte. Pessoas que se opunham a negócios materiais eram chantageadas e forçadas a suportar prejuízos e expoliações a fim de preservarem a própria vida. Isso só fazia aumentar a ira do povo contra o governo provincial. Fatos estes que, mais cedo ou mais tarde, chegavam aos ouvidos de Públio, que, não muito tempo depois, regressava à sua moradia, onde seria notificado por Lívia de todos os fatos, carregando em sua bagagem todos os detalhes mais funestos da maneira como Pilatos e seus funcionários procediam no trato com os direitos do povo, fossem romanos ou judeus. Ao mesmo tempo, as semanas se passaram, e como se espalhara a notícia de que Públio estava ouvindo as queixas do povo,
Inúmeras caravanas de samaritanos vitimados por Pilatos e por seus mandatários cruéis relatavam ao senador todos os crimes suportados pelos humildes moradores do Vale do Siquém, região onde se concentrava a perseguição e a crueldade. Para melhor controlar todos os feitos persecutórios, o próprio Pilatos transferira-se de Nazaré para seu palácio na Samaria, o que o tornava cúmplice de todos os crimes ali cometidos, já que não possuiria sequer a justificativa do desconhecimento dos fatos cruéis. Sua presença na região como que incentivava para que a monstruosidade mais se ampliasse como forma de punir aquele povo da região pela perda de seu mais fiel comparsa. Tudo isso indignara o espírito romano de Públio, acostumado ao respeito aos processos e desejos de restabelecer a verdade. Desse modo, passou a despachar os inúmeros processos a que dera início, reunindo depoimentos, provas de todos os tipos, pareceres pessoais, e num volumoso processo remeteu a Roma aos cuidados de seu amigo Flamínio, para que o Senado e o imperador soubessem de todos os fatos conforme lhe haviam dado poderes para assim o fazer. A reação de Pilatos ao assassinato de Sulpício, dado seu extremo grau de violência, inadequada até mesmo para servir de desestímulo aos judeus mais violentos, já era reflexo de seu desequilíbrio e perturbação, decorrência dos inúmeros problemas de consciência que lhe atormentavam o espírito, depois do que ocorrera sob a sua responsabilidade na Páscoa daquele ano de 33. Não lhe saíam da cabeça os lances da condenação de Jesus. Seu olhar abatido e sereno, seu corpo fragilizado por horas, sem repouso e sem alimento, nem mesmo um pouco de água, sua postura nobre e corajosa, abandonado por todos os seus amigos, firme em suas disposições de não solicitar clemência dos homens e se submeter à vontade do Pai, em quem confiava com absoluta convicção. Tudo isto era muito marcante para ficar esquecido. Além do mais, sua conduta fraca como governador, sem coragem à frente das pressões dos judeus mais exaltados, dos fariseus e sacerdotes, fizeram com que ele transferisse para eles a culpa pelas próprias fraquezas administrativas, voltando a partir daí maior ódio pelos judeus, a quem considerava mais víboras maldosas do que a mais venenosa das cobras. Por essa propensão de espírito, Pilatos não regateou no momento de vingar a morte de Sulpício, permitindo que inúmeros inocentes recebessem o castigo máximo como maneira de sentir-se punindo aquele povo que o fizera passar pela dura experiência do julgamento de Jesus. Não lhe valiam como atenuantes de consciência as tentativas de atenuar a pena, de oferecer outro condenado para ser punido como forma de justificar-se. Dentro de sua consciência, as palavras covarde, medroso, inútil, fraco surgiam constantemente, fossem em pensamento, fossem em sonhos que o perseguiam sem pena. A todos os momentos estava envolvido por uma melancolia e por um rancor que não sabia dizer se era contra si ou contra o mundo judeu que o cercava. A perda de seu fiel cúmplice transtornara-o ainda mais, já que Sulpício era a ponte negra que ligava sua luminosa condição de governante ao abismo de seus vícios e aos delitos sórdidos que se realizavam para a satisfação de seus prazeres. Perdera o seu intermediário. Difícil seria conquistar outro que, com tanta discrição e eficiência, assim se posicionasse sem riscos para a sua integridade pessoal e política. Pilatos se desencantara com a vida à sua volta. Passara a ser simples autômato que se deixava levar pelos deveres públicos, sem nenhuma inspiração em elevados padrões de princípios e virtudes. Chafurdara longo tempo na lama dos sentimentos mais vis, e por isso não lhe restava qualquer recurso para elevar-se por si mesmo,
quando a adversidade começava a buscá-lo para cobrar a conta da semeadura espinhosa que houvera feito. Não apenas por ter colaborado com a morte do justo, como podem pensar muitos dos leitores. Esta foi uma das posturas equivocadas do governador. No entanto, fosse porque estivesse na presença de outras autoridades, a quem deveria mostrar seu caráter de prudente administrador, fosse porque tivesse tentado com inúmeras e cruéis deliberações poupar a vida do réu inocente, o delito em si não fora o mais grave de sua vida. Certamente era o que mais lhe pesava na consciência porque envolvia a figura do Cristo de Deus, o celeste amigo. No entanto, muitos outros desmandos se erguiam como advogados tenebrosos na causa de infelicidade. Viúvas que o amaldiçoavam, mulheres abusadas que o envolviam em vibrações de ódio mortal, famílias desprovidas de esperança por suas deliberações iníquas. Todos estes atos, com a sua participação pessoal, ainda que desconhecida do grande público em face da ação de Sulpício, que servia de anteparo à sua reputação de governante romano, eram a sua herança. Todos estes foram atos de semeadura amarga que pesavam em sua jornada humana, entre os quais a ação persecutória contra Lívia, que acabou por produzir todo o drama em sua vida, condenando a inocente mulher ao mesmo martírio de um julgamento sem defesa, à perda de sua dignidade feminina, ao isolamento de seus mais caros afetos, tudo como acontecera ao próprio Cristo. Pilatos não se valera da companhia elevada de sua mulher Cláudia, aquela que a providência divina lhe houvera concedido para ser o leme seguro ao seu barco desgovernado. Preferiu vitimá-la também com sua conduta desonesta, retribuindo-lhe a fidelidade com a traição com sua própria irmã, a perigosa Fúlvia. Todo este arranjo de forças malignas, desencadeado por sua escolha inadequada e seus atos arbitrários, seus envolvimentos indignos e seus interesses espúrios produziram o ambiente nocivo no qual Pilatos passara a ser vitimado por seus padrões de consciência e pelo grande número de espíritos perseguidores que o buscavam. Sem recursos de defesa caracterizados pela elevação de pensamento e pela nobreza de atitudes, Pilatos se deixou levar pelas inspirações das forças que já o vinham assediando, projetando-se no abismo da inconsciência e da crueldade, como forma de punir aquele povo miserável que o colocara na condição de governante dos maus, como se ele não fosse um deles. Não suportava a companhia dos judeus e sempre que podia tudo fazia para maltratá-los, sem se preocupar se estava sendo justo ou não. A sua situação se tornava muito complicada e facilmente se podiam constatar os seus atos de revolta, tão pouco aconselháveis nos que têm pessoas sob o seu comando. Assim, à medida que Pilatos se ia complicando, Zacarias tomava mais e mais consciência da gravidade de sua tarefa, não vislumbrando como realizá-la diante do poderio do governador e de sua absoluta aversão a qualquer contato com os judeus de todas as espécies. Depois da primeira viagem a Emaús, quando na companhia de Cleofas puderam vislumbrar a figura do mestre, haviam retornado para o seio apostólico onde efetivamente escutara mais e mais notícias sobre aparições, até que finalmente, à vista de todos, Jesus se apresentara e permaneceu ensinando por longos dias. Depois que terminou a sua tarefa de preparar os discípulos para as lutas que os esperavam daí para a frente, o mestre os deixou, subindo aos céus numa tarde gloriosa de suas vidas. A partir daí, cada qual deliberara dar uma direção aos seus projetos pessoais sempre ligados à difusão da mensagem evangélica. Pedro inicia o trabalho de atendimento aos miseráveis em Jerusalém,
o que já se fazia também em outras localidades como Cafarnaum e Nazaré, onde antigos seguidores se transformavam em propagadores dos efeitos da Boa Nova. Em Nazaré, especialmente lá permaneciam Judite e Caleb, ampliando as instalações para receber mais e mais sofredores. Velhos ébrios ali encontravam comida. Ex-prostitutas do antigo Tugúrio que acolhera Judite para os apetites dos sentidos, agora eram por ela acolhidas para o reerguimento da alma, nos apetites das coisas divinas. Zacarias, Josué e Cleofas juntos passaram a dar seguimento aos projetos do serviço. O primeiro retornou a Emaús para vender, agora sim, a vivenda e os bens que possuía, pois sentia que precisaria de recursos para poder atender à promessa que fizera Jesus. Josué manteve-se fixado em Jerusalém, ajudando Pedro no seu esforço de amparar as misérias humanas em nome de Jesus. Saul voltou para Nazaré, a fim de se reunir por um tempo ao esforço de Caleb e Judite, ampliando as mãos e a força do ideal do bem naquela localidade tão importante para a vida apostólica, por ter representado a cidade onde se fixara inicialmente a moradia de Jesus e seus familiares. Desse modo, vamos encontrar nossas personagens na luta do dia a dia, tratando das feridas abertas no seio do povo como faziam os discípulos, buscando o recurso enérgico do médico cirurgião a fim de extirpar o tumor, como o fazia Públio em relação ao governo local, e produzindo mais e mais ferimentos em seu desatino irracional, como o fazia Pilatos. Algum tempo depois, o pretor Sálvio e sua família foram convocados a regressar a Roma, atendendo aos pedidos do senador, o que produziu alívio em seu coração, atormentado por não mais desejar encontrar-lhes a presença em nenhum lugar no mundo dos vivos. Remetidos os processos a Roma, como já se falou, a tramitação de todos os documentos consumiu quase 2 anos, durante os quais os nossos personagens se preocuparam com as suas rotinas dentro dos procedimentos que haviam escolhido para viver suas vidas. Públio com seus processos e com a educação de sua filha, já que não tivera notícias do filho desaparecido. Zacarias e os seguidores de Jesus, tentando manter a tradição apostólica através dos exemplos de amor ao próximo. Lívia e Ana, entretidas com as coisas da família, apegadas à fé em Jesus e às orações e à ajuda que prestavam aos mais sofridos que procuravam o cofre dos lêntulos para encontrarem a migalha da caridade mais pura.